Seja muito bem-vinda. Que alegria ter você aqui. Mais um dia do nosso desafio do poder da mulher. Até aqui nós já tivemos muito conhecimento, muito conteúdo, que eu espero fortemente, que você esteja aplicando, porque de nada adianta você assistir lá os meus stories, todos os dias, ver a minha rotina, assistir a aula aqui à noite, fazer grandes anotações se você não sai da zona de conforto, não é? Você precisa começar a aplicar. Precisamos entender que antes feito do que perfeito é a ação. Tudo isso é muito importante do que metas, do que planejamentos infinitos, e o que faz a mudança acontecer é uma pequena ação a cada novo dia. Então, se você faz um alongamento quando você acorda, uma técnica de respiração, uma abordagem sobre a sua ansiedade, sobre a sua compulsão, um entendimento e um conhecimento novo aplicado todos os dias. Então, isso tudo soma para que você realmente tenha a sua melhor versão. Somos mulheres, né? E a gente precisa ter essa melhor versão. Ninguém vai fazer por você, entenda isso. Ninguém pode fazer por você. Nós estamos aqui, nós somos seres únicos e só nós podemos agir para que a nossa melhor versão esteja plenamente em ação. Por isso, sai daí, da zona de conforto, não espera a sua perfeição acontecer, vai fazendo devagar, aplicando ali um copo de água em jejum, conforme eu ensino lá no nosso primeiro desafio lá no Instagram. Faça o consumo de alimento de verdade. Você fazendo ali uma troca de açúcar por uma fruta, um vegetal a mais no seu prato ali, na sua alimentação. Isso é uma grande evolução e você merece viver essa melhor evolução. E o assunto de hoje é muito bom. Ele é um assunto que vai desvendar, vai tirar aquela venda dos seus olhos. Sabe por quê? A gente vai falar sobre algo muito estigmatizado, que é a gordura na barriga. Quem aí sofre com gordura na barriga? Coloca aí nos comentários para mim ver. E vive aí a vida inteira lutando para perder aquela gordurinha aí na barriga e não consegue eliminar. O que eu quero te mostrar nessa aula de hoje, o porquê você não perde essa gordura na barriga. Como você vai perder a gordura na barriga. E ao final desta aula, que vai ser prática, eu vou te mostrar também uma receitinha que eu faço aqui na minha casa e que me ajudou muito a perder muitos centímetros na barriga. Essa receitinha eu vou deixar lá nos meus stories, tá? Que as outras já estão lá expostas para você, tá bom? Por isso você tem que acompanhar o começo, o meio e fim, tá? Porque eu gosto de explicar muito bem o porquê das coisas. Eu acredito que o emagrecimento eficiente, ele precisa entender, é necessário que você precise entender o porquê. Não adianta eu te passar uma receita ali se você não sabe o porquê você está fazendo aquilo ali, né? Nós, mulheres de 30, 40, 50 anos, 70 anos, quando a gente passa dos 30, eu costumo dizer que são mulheres muito mais experientes, que não acreditam em qualquer milagre, o milagre da dieta, o milagre de perder a gordura, aquele alimento milagroso. Elas querem algo sustentado, algo verdadeiro. E por isso precisa entender o porquê, como funciona tudo dentro de você. O emagrecimento epigenético, ele é um emagrecimento eficiente, que se trata ali de combinações alimentares que regulam os seus genes, os seus hormônios, tudo de forma natural. Então, tudo o que eu falo aqui é sobre epigenética e combinações alimentares. Então, se a gente conhece o que acontece dentro do nosso corpo, o nosso jogo ele muda. Então, vamos lá, vamos à prática, que a aula hoje ela também é prática. Então, pega lá, papel e caneta na mão, tá? Eu tô aqui já com o meu roteiro para mim não me perder. Fique atenta para que você aprenda como perder essa gordura na barriga, tá? E não fique aí frustrada com questões que às vezes você tá ali apenas no lugar errado, tá? Às vezes você tá ali no lugar errado e você acaba ficando frustrada, mas não fique, tá?
porque eu vou te ensinar o porquê às vezes você tá naquele lugar errado, tá bom? Vamos lá. Hoje eu quero te ensinar técnicas para você perder gordura na barriga. Mesmo se você tem aí 40, 50, 60, 70 anos, se você está na pré-menopausa, se você está na menopausa. Então, mulheres adultas que acabam acumulando mais gordura na barriga. Mas eu vou te explicar o motivo. O formato do nosso corpo, quando a gente passa dos 30 anos, ele muda. Isso é uma realidade e não é uma impressão sua. Após os 30 anos, nós temos naturalmente um declínio hormonal, principalmente do hormônio estrogênio. O hormônio estrogênio, ele é um hormônio que dá o formato do nosso corpo. Aquele formato de violão, a cintura mais fina, o quadril mais largo, o formato do corpo bonito da mulher que nós temos ali na juventude, tá? Quando a gente passa dos 30 anos, 40 anos, você vai percebendo que mesmo tendo bons hábitos alimentares, mesmo você fazendo dietas, o seu corpo lhe muda o formato. Você começa a ficar com as pernas mais finas, o abdômen maior, as costas maiores. E por mais que você faça dietas, muitas vezes você emagrece, mas você não consegue perder a gordura na barriga. E por que que isso acontece, Nutri? Pelo amor de Deus, me ajuda. Por quê? Nós temos esse declínio, né, hormonal. Um hormônio que regula o metabolismo e o formato do corpo da mulher, tá? Então, para que você mude esse jogo e volte a ter o seu corpo bonito, perder gordura no lugar certo e manter o formato do seu corpo, é importante que você precise mudar as suas estratégias alimentares e fazer algo além do que você já fazia antes, tá? Nutri, mas eu não mudei nada. Eu já me alimentava bem, eu já comia saudável, mas eu não engordava com tanta facilidade antigamente, né? Por que que agora eu começo a acumular gordura com tanta facilidade no abdômen? Sim, a realidade mudou, tá? Estamos vivendo uma nova fase mulher. Então, quando você vive essa nova fase mulher adulta, quando você passa dos 30, 40, 50 anos, ela é uma nova fase. E nesta fase, a gente tem que saber lidar com a realidade, que é o declínio hormonal natural, tá? Só não vai viver essa fase quem morre antes, tá? Mas todo mundo vai passar por ela. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa fase que pode ser a sua melhor fase. Tem mulheres que acham a melhor fase e pode sim ter um corpo bonito. Quantas mulheres você conhece que tem 40, 50, 60 anos e tem um corpo até mais bonito do que uma menina aí de 20 anos? Você conhece? Coloca aí nos comentários para mim saber se você conhece. Porque elas entendem a fase da vida. Elas estão ali aprendendo também estratégias eficientes e verdadeiras que podem sim regular esses hormônios e genes de forma natural através dos alimentos. E quando eu falo de alimentos, eu não estou falando de dietas, porque dieta, restrição de carboidrato, retirada de alimentos, passa fome, contar calorias, comer pouco, são estratégias que te levam ao fracasso. São estratégias que não vai fazer você emagrecer para sempre, que acaba com o seu metabolismo na vida adulta. A mulher, ela é preciso nutrir. É comendo que você vai perder gordura na barriga. É nutrindo o seu organismo, é incluindo e não retirando. Por isso, o emagrecimento epigenético, ele se trata de aumentar o aporte nutricional, a qualidade do que você come. E assim, fazer com que o seu metabolismo ele funcione muito melhor. As engrenagens metabólicas funcionem muito melhor. Então, levando o que? Naturalmente, um equilíbrio corporal, tanto de medida quanto de formatos combinados. E aí você vai pensar, Nutri, eu não aguento mais a minha barriga. Eu fico olhando ali no espelho, a calça tá apertada, a barriga tá enorme. Eu vou apelar, né? Eu vou apelar ali pelas cintas moduladoras,
eu vou apelar para os cremes, aquele que esquenta, né, que você passa ali na barriga. Ah, eu vou fazer um tratamento que aplica aquelas enzimas na barriga. Ou então eu vou começar a fazer ali 100 abdominais por dia, que tem outras pessoas também aí que tá fazendo e tá tendo resultado. Ah, eu vou usar também uma manta térmica e vou fazer os abdominais. Vou usar a manta e vou usar os abdominais. Porque ali eu vou suar minha barriga e eu vou perder essa gordura. Muitas pessoas acreditam também que remédios vai fazer você perder gordura e vai sair ali nas suas fezes, tá? Existe até agora um aparelho de congelar a gordura. Você já ouviu falar? Será que tudo isso mesmo vai funcionar? Se você estiver com a sua engrenagem metabólica completamente desregulada? Cintas, cremes, enzimas abdominais, manta térmica, remédio, congelar gordura, nunca vai funcionar se você não tratar de dentro para fora. Tratamentos estéticos, eles não vão funcionar sozinhos, tá? Eu quero que vocês entendam muito bem isso. Eles apenas são coadjuvantes, que pode sim utilizar como um incremento ali num tratamento nutricional, tá? Sabe por quê? As nossas células de gorduras, elas estão dentro do seu corpo e elas só vão ser queimadas, elas só vão ser utilizadas se você estiver com uma alimentação que interaja com o seu hormônio, como a sua insulina, por exemplo. A insulina, ela é um hormônio que faz com que você queime a gordura ou você armazene essa gordura. Então, as células de gordura, elas estão todas disponíveis aqui na barriga. Então, mas elas ficam lá dentro. Você acha mesmo que passar um creminho vai resolver? Apertar aquela gordura vai resolver? Né? Se você for apertar com uma cinta, com uma manta, ou se você injetar uma enzima lá dentro, vai fazer com que a gordura exploda ou a gordura suma? Não, não vai resolver. As células de gordura, elas não saem na nossa urina, elas não saem nas nossas fezes. A gordura, ela não é eliminada pelo suor. Como que a gordura é eliminada? Eu vou te falar. A única forma, né, da gordura que está ali na sua barriga, que está ali nos seus braços, que está ali nas suas coxas, tá, que está ali em excesso ser eliminada, é sendo utilizada como fonte de energia. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas é assim que funciona. Quando nós usamos a palavra queimada, ela é uma palavra de uma forma muito simples para que você entenda. Então eu preciso que o meu corpo ele esteja em um estado epigenético equilibrado, que ele precise de usar minha energia reservada para gerar energia para o seu corpo. Sendo assim, o que vai acontecer? Ele vai pegar aquela gordura que está armazenada ali na sua barriga e ele vai utilizar essa gordura como fonte de energia. Assim, ela vai sendo o que? Reduzida. O teu corpo ele vai utilizá-la sempre como fonte de energia. Então, como assim? Vamos lá. Pensa aqui comigo do que eu estou falando agora. Né? Eu tô aqui falando, eu tô conversando para você andar, para você falar, para a gente se movimentar, a gente precisa de energia. Quando o nosso alimento ele chega no nosso corpo, ele utiliza esse alimento como geração de energia para que a gente faça todas essas ações que o nosso corpo precisa. Então, para que as nossas células funcionem, para que o nosso metabolismo todo funcione, a questão é que quando você tem uma alimentação em que o seu índice glicêmico, né, em que a sua velocidade de absorção do açúcar é muito alta, quando ela é muito rápida, você faz com que, além de utilizar para gerar energia, né, você também utiliza para ela armazenar. Ela cai na sua corrente sanguínea ali de forma muito rápida e o que acontece? Ela acaba sendo armazenada. E esse armazenamento é o que faz a sua gordura corporal aumentar. Deu para entender mais ou menos? Então vamos lá. A gordura da barriga, ela só vai aumentar. Eu estou explicando assim de um jeito bem simples,
Só que uma vez que essa gordura ela já está ali acumulada, né, ela vai ficar ali de uma forma que ela não vai conseguir sair dali se você não for fazer uma estratégia eficiente, tá? Então, é usando uma alimentação de baixo índice glicêmico que a sua insulina, estando baixa, o seu corpo ele vai precisar de energia para ele poder estar consumindo aquela gordura que está ali armazenada. Então, não tem nada. É, eu vou começar a utilizar a gordura que está armazenada, eu vou colocar o meu corpo em estado de queima de gordura, tá? Então, se você tem ali a gordura armazenada, você vai começar a utilizar ela como energia. Então, opa, tira a gordura que está armazenada para gerar energia e para isso, então, eu vou ficar sem comer? Não. Para isso, eu preciso de uma combinação alimentar estratégica que você reduza os níveis de insulina, tá? E que você ative ali a grelina, a leptina, que são hormônios que são desencadeados para queimar gordura e não armazenar, tá? Eu vou estar explicando mais sobre isso, mas acredite, nenhuma dessas estratégias mirabolantes que você vê por aí funciona, porque é um ciclo, né? Uma coisa vai funcionando em cima da outra. Se cinta funcionasse, se remédio funcionasse, todo mundo emagrecia com muita facilidade, né? Seria maravilhoso. A gente podia comer o que a gente quisesse e a gordura na barriga ela ia sumir. Mas isso não acontece assim, né? Quando nós falamos de mulheres acima de 30 anos, estamos falando de mulheres inteligentes, que para virar esse jogo aí ela tem que ter alguns pilares para poder passar por eles, tá? Então, antes de eu te ensinar a receitinha ali para queimar a gordura e a alimentação ideal, eu quero falar sobre um ponto que é muito importante para que você não se sabote, para que você não sabote a sua mente, tá? Primeiro ponto que eu quero falar muito é busque eterna, você não precisa buscar a sua eterna barriga negativa. É muito importante cuidar da nossa mente antes de você entrar em alguma estratégia nutricional para queimar gordura. Por que eu estou falando isso? Porque nós buscamos sempre, incansavelmente, a barriga negativa, não é? Existe um padrão específico de barriga, muitas vezes propagado por uma influenciadora digital aí nas mídias sociais. E esse padrão de barriga negativa, que é aquela bem baixinha aparecendo as costelinhas, ela não é saudável e ela não é realista. Para a maior parte das mulheres, né? Principalmente as mulheres acima de 30 anos. Ela não é realista nem para mim e eu tenho certeza que também não é para você. Eu estou falando aqui fazendo essa aula para mulheres normais, né? Eu não estou aqui falando com uma fisiculturista, eu estou falando com pessoas que eu não estou falando com pessoas que amam academia, que vivem na academia mais de 2 horas por dia. Então, eu não estou falando com pessoas que vai 2 vezes na academia por dia. Não são esse perfil que eu estou falando. Esse perfil eu dou parabéns. Mas não é esse perfil de barriga negativa que eu estou falando aqui agora, tá? A gente precisa sim fazer exercício para manter a nossa saúde, para ter um corpo mais bonito. A gente quer um equilíbrio. Nós gostamos de comer, nós somos pessoas normais, gostamos de viver as coisas normais do nosso dia a dia. Nós temos uma vida muito agitada e podemos sim ter um corpo bonito. Mas esse corpo bonito, ele é diferente do padrão imposto por uma mídia social, tá? Cada pessoa, ela tem um corpo com um biotipo diferente, com a composição corporal diferente. Cada um tem o seu. Então vamos lá, aprenda aqui comigo, para você não se frustrar, tá bom? Tá combinado? Vamos lá. Busque emagrecer, busque queimar gordura na barriga, de acordo com o formato do seu corpo, de acordo com que a sua calça feche, que você fique bonita, que você use blusas, cropped. É maravilhoso. É buscar a sua melhor versão. Mas isso é completamente diferente de você buscar uma eterna barriga negativa, onde aparecem essas costelinhas, né? Só que quando você não tem esse padrão, você fica insatisfeita com o seu corpo. Você olha, se você emagrece, perde gordura na barriga, mas ainda não chegou ali onde aquela pessoa tá. E aí você fica insatisfeita. Porque você está o quê? Se comparando
com padrões impostos pela internet. E o que devemos nos preocupar quando nós falamos em mulheres verdadeiras que querem ficar bonitas e saudáveis, são completamente diferentes, tá? Essas mulheres bonitas e saudáveis que mantêm o equilíbrio, elas não querem se matar na academia, elas não querem fazer cirurgias plásticas. A gordura visceral, aquela gordura que acumula em torno dos seus órgãos, essa deve ser a maior preocupação. A gordura visceral ela é a gordura mais perigosa e é a causa daquela gordura do fígado, que é chamada de esteatose hepática. E ela também causa síndrome metabólica, o diabetes tipo 2, o aumento da pressão arterial, as dores no corpo, o cansaço, a depressão. Então, tudo isso vem quando a gente chama de uma síndrome metabólica, quando você tem um acúmulo dessas doenças, tá? E ela é causada pela gordura visceral. Então, o acúmulo de gordura nas vísceras, aqui na nossa cavidade abdominal, e aí a gente tem o intestino, o fígado, todos os órgãos ali nessa cavidade aqui abdominal. E aí a gordura, ela começa a acumular primeiro em volta dessa cavidade abdominal, em volta dos nossos órgãos, como se fosse o seu fígado, né? Então vamos supor, você tem o fígado e aí vem uma capa de gordura no seu fígado e depois vem uma capa de gordura no seu intestino e aí vai formando capas de gordura em cima dos seus órgãos. Essa capa de gordura em volta do seu fígado faz com que os seus órgãos não funcionem, que com seus órgãos funcione com a menor intensidade e vá cada vez piorando, cada vez piora mais. O metabolismo vai diminuindo e você vai engordando cada vez mais. Então aumenta muito a gordura na barriga e o pior, tem facilidade de ter os problemas metabólicos associados ao sobrepeso e à obesidade. Você também tem ali a resistência à insulina, o diabetes tipo 2, as doenças cardíacas, né? E outros problemas aí relacionados a essa síndrome metabólica. Então é crucial focar na redução de gordura abdominal para você melhorar a prevenção de problemas futuros. Talvez hoje você tenha a sua saúde aí super em dia. Nutri, eu tenho gordura na barriga, eu sou obesa, mas os meus exames, eles estão ótimos. Então eu sou saudável, não é? Não vamos, meninas, por favor, romantizar o sobrepeso, tá? E muito menos a obesidade. A obesidade ela é uma doença. E não adianta, né, você falar que você é uma gordinha saudável, que você é feliz com o seu corpo. Tudo bem, eu entendo, mas você está doente. Hoje as pessoas começam a achar que ser gordinha é saudável. E então existe essa moda. Eu sou feliz com o meu corpo, eu tenho obesidade, mas os meus exames estão em dia. Mas não levante essa bandeira, tá? É claro que uma pessoa que está com obesidade, ela precisa sim aceitar o seu corpo, usar as roupas que ela se sinta bem. Mas se ela acomodar com a roupa larga, se ela acomodar com aquele camisetão, ela vai trazer para ela a doença, porque a obesidade ela é uma doença. Se você já tem obesidade, você já tem essa doença instalada. Então não é questão de estética, é problema de saúde e que traz muitos outros problemas. Então a gente costuma dizer que a obesidade hoje é o mal do século, né? Então eu tenho muito medo dessas pessoas que estão aí levantando essa bandeira na internet, na televisão, que estão gordinhas e são saudáveis, que são felizes com o seu próprio corpo. E tá tudo bem, tá? Mas não romantize se você está acima do peso. Não é questão de autoestima, é questão de doença, é caso de saúde pública, tá bom? Então não romantize. Quem não tem nada, quem não diz, quem fala que é muito bonito, não tem o porquê tá falando isso, tá? Porque não é um padrão de beleza, é padrão de doença, tá bom? Então busque sim se cuidar, cuidar da sua saúde, mesmo que você esteja com seus exames normais, tá? Busque o seu peso saudável. Eu não falo de peso ideal, eu falo de peso saudável. O peso ideal, ele é muito diferente de formato do corpo ideal, né? O padrão de beleza. E é sobre isso que eu tô falando.
Porque o corpo ideal, ele não é você ter o peso ideal, para você emagrecer e você perder gordura na barriga. Então não é focar na barriga negativa que você viu na internet, você tem o seu corpo ideal, tá? Você sabe o que a blogueira fez para ter aquela barriga negativa que aparece as costelinhas? Ela fez cirurgia, ela fica na academia mais de 3 horas, ela tem uma alimentação rigorosíssima, ela tem tempo para fazer isso, tá? Mas eu não tenho nada contra não, tá bom? Isso aí é uma questão de escolha de vida, né? A pessoa escolheu aquele estilo de vida para ela, tá? Mas quem me acompanha aqui são pessoas que têm uma vida normal, pessoas que trabalham, que têm sua rotina muito ali agitada, pessoas que buscam equilíbrio, que querem ficar mais bonitas, que querem melhorar sua autoestima, tá? Querem ficar com a barriga bem bonita, mas não querem estar ali passando 3 horas na academia, né? As pessoas que me acompanham, elas querem ter vida social, elas querem ter final de semana, comer as coisas que gosta, por exemplo. As pessoas elas querem ser saudável e esse equilíbrio ele existe. Ninguém fala dele, né? Quando você tem que comer ali o que você ama. Mas as pessoas esquecem. As pessoas só sabem falar de barriga negativa, tá? Mas as pessoas agora acabam romantizando a obesidade. Então são dois polos que você pode se encontrar. O equilíbrio de ter um corpo bonito, mas de não ser seca, né? Não ter aquela secura. Não ter o percentual de gordura muito baixo, porque um pouco de gordura na barriga não quer dizer que você seja obesa, né? Um pouco de gordura na barriga não quer dizer que você tenha a doença, a obesidade. Não quer dizer que você esteja inflamada, né? Pode ser que seja o normal do seu corpo, do seu biotipo, tá? Porque você tá ali e você tá vivendo o equilíbrio e tá tudo bem, tá bom? Então vamos lá. Às vezes, né, você segue ali uma nutricionista, um profissional, uma blogueira que tem um corpo ali impecável, que é muito diferente ali da sua realidade, de qualquer mulher, né, que você conhece. Então aí você começa a observar que é muito diferente, né? Ela tem uma vida rigorosíssima, ela é uma exceção. Só que isso não é uma regra para você. Você tem uma vida completamente diferente dela. E você está se comparando com ela porque é bom, é bom sim a gente se comparar com uma pessoa, a gente ter uma referência de inspiração. Mas eu falo muito para vocês que vocês tomem cuidado para não ficar frustrada, porque a sua vida é diferente da dela, tá? E ficar a vida inteira buscando uma barriga negativa que aquela blogueira tem, não é a sua realidade, não é o que realmente você quer. A única coisa que você quer é se sentir bonita, jovem, maravilhosa. Mas você quer ir para uma mesa de cirurgia para fazer isso? Não, né? Mas você quer fazer uma dieta 100% rigorosa? Também acho que não. E nem ficar na academia mais de 3 horas por dia, ali até com o personal ali te massacrando. Então existe sim uma forma de ser bonita, de ser mais jovem, de ser gatíssima e de ter um corpo bonito. Mas um corpo normal, não um corpo de fisiculturista. Então, minhas amigas, esse equilíbrio ele existe e é esse que eu quero para você, pessoa normal que quer ser saudável. Então, digita sim aqui se você quer sim ser desse jeito, normal. Digita sim aí no comentário que eu quero ver. Se isso é que você busca, Nutri, é isso que eu busco. A minha ficha caiu. E agora nós vamos para a parte prática, não é isso? Primeiro a gente tem que limpar isso da nossa mente. Vamos lá. Limpe isso não existe para você, você é uma pessoa diferente, você é única, tá? Então precisamos entender esse conceito, essas comparações. As comparações não pode nos fazer sentir inferior. As comparações, elas fazem com que a gente fique com um resultado inatingível, principalmente quando você vê aquela pessoa com o corpo dos sonhos, tá? Mas você tem uma vida completamente diferente, tá? Mas eu vou te explicar agora direitinho por que tudo isso acontece. A pessoa perde 10 quilos, 20 quilos, né? Fala lá, nossa, minha barriga não consigo perder. Então, antes de começar a emagrecer, ela nem olhava ali para a barriga dela, ela só achava que teria que perder aquele peso, tá? Passava ali no espelho correndo para não se olhar no espelho, ela nem se observava. Começa aí a se observar muito mais depois que começa a perder peso, né? E aí começa a observar mais o abdômen. Mas acaba se comparando com uma artista, uma blogueira, e isso causa frustração, tá? O que é importante em qualquer programa de emagrecimento é você sempre, quando entra, tirar as suas fotos de antes
e as suas fotos de depois. As fotos, elas vão mostrar para você a comparação que você precisa para ter com você mesma, tá? Você é única. Por enquanto você ainda não aprendeu a amar o seu corpo, a amar o corpo do jeito que você é. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente, ela com um biotipo de ter os ombros mais largos. Então não adianta eu querer fazer ela ficar estreitinha, pequenininha. Eu não vou conseguir. Se ela tem esse biotipo é único, é dela. Só que ela também reclama das coxas grossas, tá? Ela tem esse biotipo de ter as coxas mais grossas. Ela fica apaixonada por quem tem as coxas mais finas. Ela queria buscar aquela coxa fina, só que ela não conseguiu. E o mesmo vai acontecer para você que tem o biotipo de ter as coxas mais finas. Tem pessoas que têm as coxas mais finas, bem fininha, a vida inteira. E não adianta se matar na academia para formar aquelas coxas muito grossas. Você consegue adquirir músculo, mas grossa você não consegue. Então nós podemos sim melhorar o nosso corpo, emagrecer, ficar longe do sobrepeso, da obesidade, ficar longe da gordura visceral, que é muito importante. Se sentir linda, mas dentro ali do seu padrão, né? Do seu biotipo corporal, sem se comparar com uma modelo de beleza que tá lá na sua cabeça que você tem que ficar igual a ela, tá? E eu falo assim, gente, compare sempre, a gente sempre se compara com a grama do vizinho, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Só que não é. A gente não sabe se a grama do vizinho é natural ou artificial. E nesse caso de barriga negativa lá da blogueira, a grama dela nunca é natural, é artificial. E aí você pensa o quê? É natural, ela malha a beça, ela come isso, ela come aquilo, eu vou comer também. Então é muito melhor ser natural, é muito melhor a gente ter o nosso equilíbrio, a nossa leveza e ter sim um pouquinho de gordura ali na barriga. E tá tudo bem, é teu, é normal, tá? Esse é o padrão, esse padrão foi imposto para você. Ele não precisa ser a sua realidade, mas ele é o seu biotipo, tá? Vamos lá agora, mas também não vai se acomodar a ficar obesa, tá? Não vai romantizar a obesidade, porque aí também tá errado, tá bom? Então pega aí uma fita métrica, vai lá, pega uma fita métrica aí na sua casa, aquela de costureira mesmo, tá? Você vai pegar essa fita métrica, vai aferir o seu abdômen, tá? Se deu acima de 88 centímetros, tá errado, você tem que emagrecer. Se deu menos de 88, tá ótimo. Eu costumo dizer que uma média é de 88 a 90 e você já tá bem. Se você tá de 88 a 90, você tá com um bom sinal você tem um sinal ali de alerta. Mais abaixo de 88 tá bom. Até 90 é aceitável. Acima de 90, corre atrás que você tá inflamada, obesa, precisa emagrecer, tem gordura visceral e o negócio tá feio para você. Mas tem solução, tá bom? Eu vou explicar já para você. Então vamos lá. Ao invés de você se comparar com os padrões irreais aí da internet, como o corpo de uma influenciadora, tente comparar com o seu próprio corpo de hoje, tá? É fundamental aceitar e amar o seu corpo que você tem hoje, esse corpo aí que você tem, tá bom? Esse corpo ele conta a sua história, se você tem estria, se você tem celulite, se você tem marcas de sua gestação, de uma cesárea. Esse corpo que você carrega a sua história. As marcas da nossa vida, as marcas da nossa história, ela é única e isso você vai se comparar. Quando você estiver já bem melhor, né, faça todo acompanhamento, você vai ver que a diferença tá ali nesse teu corpo, tá? Tá tudo bem hoje você ter uma flacidez, tá tudo bem você hoje ter uma cicatriz, tá tudo bem também você ter uma estria. A gente tá falando de vida real, a gente não tá falando de ficção, tá? Você precisa ser focada tanto na academia, mas também na sua alimentação, tá? Você precisa ter o foco nessas duas, mas dentro da realidade, tá? Então vamos lá para conquistar tudo isso? Então eu vou mostrar para vocês que existem sim 3 formatos de corpo, tá? E eu quero já mostrar aqui para você que o nome é o biotipo corporal, para vocês começarem a entenderem qual é o seu biotipo corporal. Nós temos 3 tipos de biotipo corporal. Para você começar já a parar de se comparar com outras pessoas. Você é única, tá? Então vamos lá. A gente tem 3 tipos de biotipo. O ectomorfo, que é um tipo de biotipo,
ele tem a característica de um corpo mais magro, uma dificuldade maior de ganhar peso e massa muscular. Esse também pode ter um menor acúmulo de gordura abdominal. É aquela pessoa magrinha, completa, né? Ela nunca engorda. Sabe aquela pessoa que a vida inteira foi magra? E pode comer o que for que ela não engorda. Ela tem um metabolismo assim, ó, muito acelerado. Ela não ganha gordura na barriga. Talvez, né, ela tenha essa sorte, né? E tem esse que é ectomorfo, é o segundo perfil. E o mesomorfo, as características é uma estrutura muscular bem definida. Ela tem a facilidade já de ganhar massa muscular. Mas o abdômen, ela tem uma facilidade também de acúmulo de gordura na região abdominal. Então, a gente tem que ficar prestando atenção nesse biotipo. E temos também o endomorfo. A característica, ele é um corpo com tendência a mais de acúmulo de gordura, especialmente na barriga. Então, tá ali no abdômen, quando eu falo que a barriga, ela fica mais exposto, né, mais exposta, fica mais redondo, aquele abdômen mais redondo. Então, essa pessoa que é o endomorfo, ela tem mais proporção a desenvolver gordura visceral, porque fica tudo acumulado nessa parte do abdômen, tá? E pode sim aumentar o risco de problemas metabólicos, tá? Então, a gente tem o endomorfo, que é aquela pessoa que é mais tem o corpo mais troncudo, né? Ela engorda, tem o corpo todo por igual. Ela tem um quadril largo, ela tem a gordura na barriga, ela tem as costas muito largas. Agora, o mesomorfo é aquele que fica ali no meio do caminho, né? Ela ganha massa muscular, se ela faz atividade física, ela ganha. Se ela não faz, ela não ganha. Então, o perfil mesomorfo é aquele que tem a facilidade de acumular gordura, que tem a facilidade mais de acumular gordura nas coxas e no abdômen, mas também tem a facilidade de ganhar massa muscular. Então, eu tenho os ossos mais largos, o corpo maior, tá? Então, quem tem que tomar mais cuidado para não se transformar em uma pessoa obesa, quem é? É o mesomorfo e o endomorfo. Então, é a pessoa ectomorfo, ela vai ser sempre magrinha, sempre sequinha, tá? Por mais que ela faça, por mais que ela coma, ela vai estar sempre dentro desse perfil, tá? Então, se você busca a sua melhor versão, você precisa entender qual é o seu perfil. Então, o mesomorfo e o endomorfo, ele só vai ter a barriga seca e ser magrinha se ela fizer uma cirurgia plástica, porque é o perfil dela, tá? Se ela fizer muito esforço. Ao contrário, ela pode ser saudável, ela vai ser uma pessoa muito bonita, tá? E eu acho isso tão normal, muito normal e bonito, é ser saudável, tá? Um corpo normal, gente, eu quero apresentar para vocês também, antes de ir para nossa aula prática, tá? A gente vai ter a nossa aula prática da nossa aula hoje, tá? O que eu quero apresentar para você? A nossa prática de hoje, primeira prática de hoje, vai ser medir o seu abdômen, tá? Para ver se você precisa ou não emagrecer. Então, se você tem um abdômen, mulher, tá? Mulher, de até 88 centímetros, parabéns. Agora, se você tem 90, tá no limite máximo. Já cuida, tá? Passou de 90, minha amiga, vamos tomar providência, porque não é brincadeira, só aumenta, tá bom? Então anote aí a sua medida abdominal. Esse é o primeiro passo, tá? Isso é muito importante. Lembrando para vocês, para pegar o material lá no nosso desafio. Eu fiz um material do nosso desafio que tá lá no Instagram, tá lindo, tá maravilhoso. O nosso material ele tem um cronograma e depois ele também tem um lugar para você anotar as suas metas do dia, tá? Você vai anotar do dia e da noite. A gente está tendo meta lá no Instagram e à noite aqui na nossa aula, tá? Então elas são postadas todos os dias lá no meu Instagram, no meu feed e também nos meus stories, tá? A meta da noite você pega aqui na nossa aula, todos os dias tendo a nossa aula. E escreve, tá? Escreve se você bateu essa meta, tá? Então nesse momento o material eu mandei para vocês lá no Instagram. Então tem a autoavaliação de estética, tem uma autoavaliação para você identificar
aonde você tem gordura localizada, os sinais de sobrepeso e obesidade. E aí você vai anotando, vai colocando um xizinho lá, tá? É um material muito completo que eu fiz para vocês. Eu disponibilizei de forma gratuita lá no meu Instagram. Então corre lá, @ElianeAlves Nutricionista. Corre lá, pega lá. Se você já pegou, já fez a sua avaliação estética, tá? E também já fez as outras autoavaliação, é preciso que você olhe para o problema. É o primeiro passo para você fazer a sua transformação, é você olhar para o problema, tá? Então vamos lá. Quem não pegou esse material, eu vou deixar disponível amanhã. Todos os dias eu estou tentando deixar disponível lá nos stories, lá no meu Instagram, tá? Então corre lá, Eliane Alves Nutricionista, tá? Agora vamos para o ponto número 2. Nutri, estou realmente com o abdômen acima de 88. Eu preciso de uma alimentação adequada. O que eu vou fazer nesse momento? Tô com muita gordura abdominal, minha circunferência tá enorme. Qual é a dieta? Para quem precisa perder gordura na barriga, que está com uma medida abdominal acima de 88. A principal característica dessa alimentação para você perder gordura na barriga é uma dieta onde os seus hormônios estão equilibrados, tá? A gente vai detalhar cada hormônio que está relacionado com a gordura na barriga, tá bom? A gente tem que entender também que os nossos genes são eles que ajudam os seus hormônios a funcionar muito bem, tá? E quais são os alimentos? Você já pode começar a incluir hoje mesmo para regular esses hormônios. Então eu vou dizer aqui os alimentos. O primeiro hormônio que está muito relacionado com a gordura na barriga é a insulina. Né? A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas. E todas as vezes que nós temos uma alta demanda de glicose na nossa corrente sanguínea, nós produzimos a insulina. Até aí é normal, né? A gente come, produz glicose, a insulina vai lá e resolve o problema. O problema disso tudo é ter muita glicose, é produzir muita insulina, a insulina em excesso. O excesso de insulina vai trazer a resistência à insulina e, consequentemente, o armazenamento de gordura. E a função principal da insulina, ela é responsável pela regulação dos níveis de glicose no nosso sangue e também do armazenamento ou utilização da gordura corporal. Qual a estratégia alimentar que eu daria agora para você já começar a aplicar para organizar e equilibrar o seu nível de insulina? Primeiro, parar de beliscar. O beliscar toda hora acaba com o seu excesso de insulina. Então, se você está fazendo a comida, está fazendo o almoço, e aí fica ali experimentando o tempo todo. Eu passo na cozinha, eu pego uma banana, eu vou ali pego uma castanha, né? Por que eu estou falando muito de banana e castanha? São alimentos que ficam ali muito disponíveis, né, na nossa cozinha. E aí a gente acaba beliscando ele ali o tempo todo. Até mesmo alimentos saudáveis, como a castanha e uma banana, pode sim darmos tempo, fazer com que a nossa insulina suba muito rápido, porque a gente acaba não dando tempo dessa insulina baixar e de usar a gordura do seu próprio corpo para gerar energia, porque tem sempre alimento ali entrando. Então, beliscar o tempo todo e não ter horários específicos para comer é um dos piores prejuízos para você não ter um emagrecimento epigenético eficiente. E eu não estou falando aqui de fazer jejum, tá, gente? Ficar horas sem comer. Não é isso. Talvez você não consiga, você não está adaptado para isso. Mas eu estou dizendo aqui que você tem que estabelecer horas, pelo menos 3 refeições por dia, 4 refeições por dia e em determinados horários. E ter sim um descanso metabólico, ter sim um descanso alimentar. É um período do dia que você vai ficar sem se alimentar, tá? Que não tem alimento dentro do seu corpo. Isso faz com que a insulina comece a descer. Então, durante a noite, se a gente está dormindo, a gente já tem 8 horas. E durante o dia, se você come de 3 em 3 horas, né, mas você belisca ali o tempo todo, não dá tempo de você queimar gordura, tá? Toda hora tem alimento chegando. Aí o que o corpo faz? Ele vai utilizar aquele alimento para gerar energia e nunca a gordura que está acumulada, tá bom? Então, por exemplo, a hora de comer é hora de comer.
Você vai lá, vai servir o seu almoço, você vai servir o seu jantar, o seu café da manhã, ou vai ali usar o seu lanche da tarde. Agora é hora de você comer. Só que você tem que deixar uma janela de 4 a 5 horas sem se alimentar. Porque se a minha alimentação for rica e poderosa no seu café da manhã, no seu almoço, você não vai ter fome daqui a uma hora. Se você acaba de comer e se você tem fome, é porque sua alimentação não está adequada, tá? Então, se você tem fome, a tua dieta está pobre nutricionalmente, está faltando alimento. Por isso que você tem fome toda hora. Você precisa fazer o equilíbrio ali alimentar, tá? Então, beliscar o tempo todo, um pedacinho, um golinho ali, o tempo inteiro, é sinônimo de gordura na barriga, tá? O segundo hormônio que está relacionado com a obesidade é o cortisol. Um hormônio, sim, que está muito relacionado com o aumento da gordura abdominal. A função do cortisol, a gente tem conhecimentos, né? Algumas pessoas têm um conhecimento. Ele é conhecido como o hormônio do estresse, tá? Ele regula ali a resposta do seu estresse e também o metabolismo de gordura e carboidratos. Então, o cortisol, ele é um hormônio relacionado com pessoas que têm gordura acumulada na barriga. Quanto maior o seu abdômen, está pior os seus níveis e ajustes de cortisol. Então, a gente sabe que nós vivemos em uma sociedade e um dia a dia muito estressante para quem dirige, para quem trabalha, né? Então, ter esses estresses, né? Ter problemas é normal, mas o excesso de trabalho, o excesso de sobrecarga desregula os níveis de cortisol. E então você acaba aumentando a sua gordura abdominal. Mesmo você passando fome, mesmo você não comendo, tá? Você vai piorar o seu nível de cortisol. Passar fome, fazer dieta restrita, parar de jantar, parar de comer, isso só prejudica o seu cortisol, tá? Porque piora o seu humor, tá? E aí, melhorar os níveis de cortisol, busque se alimentar bem, fazer novas conversas, conversar, tá? Contar uma piada, se sentir feliz e não conviver com pessoas reclamonas, tá? Não conviva com pessoas que ficam aí reclamando, tá? Pessoa chata, isso só vai aumentar o nível de cortisol, tá bom? Vai excluindo isso aí da sua vida. Leve para você as coisas mais leve, pensa no hoje, no seu presente. Não pense no seu futuro, não. Pense no hoje, tá? Você já vai melhorar aí 100% o nível de cortisol. Mas a gente vai falar lá da alimentação ainda, tá bom? Além disso, a gente vai falar agora dos alimentos que melhoram os seus níveis de cortisol. Então, vamos lá. Esses alimentos ajudam você a perder a gordura na barriga. Eu vou falar o primeiro aqui, que é o magnésio. Ele é a chave para você reduzir pressão arterial, para um emagrecimento eficiente, para você ter energia, né? E talvez a gente precise de uma suplementação de magnésio, tá bom? Porque o magnésio a gente não tem tantas fontes, mas a gente utiliza a suplementação. Um hormônio que também eu falo bastante é o estrogênio. O estrogênio, ele é um hormônio relacionado com a gordura na barriga. Se você tem gordura na barriga, está acima de 30, 40, 50 anos, é porque você já tem naturalmente, você já está entrando na pré-menopausa, você já tem naturalmente o declínio do estrogênio. E ter uma alimentação combinada pode melhorar muito os seus níveis de estrogênio. Então, a função do estrogênio, ele é um hormônio feminino que influencia diretamente o seu metabolismo. Ele influencia na sua gordura corporal e também na sua saúde óssea, que nem a gente falou ontem sobre a menopausa, tá? E quais são as dicas para ativar o estrogênio natural do nosso corpo? Então, é consumir alimentos ricos em fitoestrógenos. E não estou falando aqui da soja, tá? A gente fala em fitoestrógeno, já vem a soja na cabeça, tá? A soja é um caso à parte que eu quero falar um outro dia com vocês, mas eu não sou a favor do uso de soja, muita soja, nem leite de soja, tá? Principalmente para mulheres que querem emagrecer. Então, os alimentos ricos em fitoestrógenos que eu falo são os grãos, então linhaça, chia, os legumes, os vegetais verdes escuros e também, né, você pode incluir alimentos ricos em ômega 3. Você pode fazer a suplementação do ômega 3 que vai se fazer necessário, ou mesmo você pode usar ali a sardinha em lata, tá? A sardinha, ele é um santo remédio
E se eu fosse vocês, usaria sempre a sardinha. Em casa, eu não fico sem, né? Eu gosto muito de utilizar a sardinha. Se você tem a oportunidade de comprar sardinha in natura, maravilha. Se não, compre em lata mesmo. Mas a enlatada eu vou orientar vocês a comprar sempre em lata, mas no óleo. Não aquelas que são imersas ali em molho de tomate, em temperos, nada disso, porque tem aditivos alimentares ali, tá? A que está no óleo, é claro que aquele óleo não é bom, tá? Mas como você viu que a sardinha, ela vem na lata de alumínio, e o alumínio ele se conecta com o óleo, então esse metal pesado que fica no óleo não vai para o peixe, ele vai todo para o óleo. Então quando você abre a lata de sardinha ou de atum, você joga aquele óleo que está contaminado com alumínio fora, tá? E aí você pode só consumir a sardinha, o peixe que está ali. Aqui em casa eu gosto muito de fazer, né? Quando eu faço salada, então eu gosto de fazer patê de sardinha. Eu gosto de comer com salada, como se fosse um molho de salada, fica um espetáculo, tá? Então, esses hormônios que eu acabei de falar aqui, eles são chaves para você reduzir a barriga. Você tem que ter o equilíbrio da insulina, do cortisol e do estrogênio, tá? Eu já ensinei aqui alguns alimentos que não podem faltar, mas eu quero agora começar a falar com vocês, né, sobre também os chás e os shots. Então são alimentos específicos para que você faça essa queima, inicie a queima de gordura. A gente tem estratégias nutricionais que a gente começa a utilizar, mas você já começando a fazer tudo isso que eu falei hoje aqui, você vai começar a adaptar o seu corpo para que você comece a usar as novas estratégias. Eu falo muito no ciclo, né, de estratégia. Então a gente faz uma low carb, a gente faz uma cetogênica, a gente faz um jejum intermitente. Mas para tudo isso, você tem que começar a fazer tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje, para você começar a adaptar o seu corpo. O seu corpo ele precisa estar adaptado para você começar a fazer uma dieta cetogênica, né, um protocolo mais de jejum com low carb. Por quê? Porque senão você não vai aguentar. O seu corpo ele não está adaptado, tá? Então comece para você se adaptar, para você já começar a mudar os seus protocolos ali de alimentação estratégica, para você começar a fazer queima dessa gordura, tá? Então a gente inicia fazendo toda essa alimentação que eu falei hoje para vocês, para a gente equilibrar esses hormônios. Consequentemente, os nossos genes, a gente vai silenciar eles, tá? E vamos falar um pouco do chá. Ontem a gente fez o nosso desafio dos nossos 3 primeiros chás. Hoje a gente vai colocar os shots. O que são shots? Os shots são, né, um combinado ali de fitoquímicos. Esses fitoquímicos são os primeiros estímulos do dia. Amanhã a gente vai ter o nosso segundo desafio, que vai ser o shot. Então, hoje à noite você já tem chá e shot para colocar na sua rotina. Então, a sua rotina matinal, primeira ação do dia, água em jejum e logo depois você já vai usar os seus shots. Então, eu vou deixar a receita dos shots lá no meu Instagram, tá? Mas o que eu quero falar, que você é importante que você tenha em casa cúrcuma, gengibre, limão, vinagre de maçã, própolis. Eu uso muito própolis verde, né, com 11% PV, que é uma ação que tem mais fitoquímico ali no própolis. Você pode ter também, né, além do gengibre, da cúrcuma, você pode ter farinha de uva também, ela é bem importante, é rica em resveratrol, farinha de berinjela, canela. Então, tudo isso são compostos bioativos que vão ajudar a você fazer queima de gordura, tá? E isso vai ser o primeiro ação do dia. Então, corre lá no meu Instagram, lá nos meus stories, eu posto todos os dias a minha rotina matinal, que é fazer o uso dos shots, tá? Então, tem vários tipos, vários objetivos, mas para fazer queima de gordura é importante que você tenha esses shots, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Anotem tudo, é muito importante. Se não conseguiu anotar, volta esse vídeo, vai lá, anota tudo direitinho. Pega o material lá no meu Instagram. Eu deixei um PDF lindo para vocês. Eu vou estar colocando lá sempre, né? Porque sai em 24 horas.
eu vou estar colocando no decorrer aí do nosso desafio do Poder da Mulher. Esse é um presente que eu tô dando para você, mulher, né, no nosso mês da mulher. Então corre lá, que tá lindo esse projeto, né? Tem lá tudo direitinho. Vai ter também o nome dos profissionais que vai estar junto com a gente na semana que vem. Então não perca, porque segunda-feira a gente tem live, a gente tem aula com esses profissionais maravilhosos. A gente vai falar da saúde mental, por que que a gente se frustra, né? Por que que a ansiedade atrapalha? A gente vai falar do nosso sono, ciclo circadiano, então tem um especialista para falar do sono e também um educador físico que vai te ajudar muito nessa proposta aí de um emagrecimento eficiente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, ó. Fiquem com Deus, até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!